Boa tarde, pessoal! Muito obrigada por estarem aqui em mais um episódio do Simone Maia Convida. Parece até que eu tenho um programa de televisão muito chique, né? Enfim, a gente tem aqui uma oportunidade de falar sobre vários tipos de dieta, que são as dietas que mais ficam em voga, são normalmente as dúvidas maiores que as pessoas têm, né? E eu chamei aqui hoje uma pessoa que. O currículo é tão grande, gente, mas é tão grande, vocês não estão entendendo. Todo mundo já deve ter visto o rostinho da Lara em algum momento nos programas da Globo, no Bem-Estar, na Fátima Bernardes, está sempre lá em voga. Mas por que isso tudo, gente? Ela é mestre e doutora em ciências pela USP, ela é pós-doutoranda lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, ela é especialista em transtornos alimentares na Universidade de Paris, ela faz parte da comunicação do SBAN, que é a Sociedade Brasileira. E aí, assim, gente, fora isso, ela é minha amiga, tá? E ela é diretora da clínica DietNet. Ela tem 6 livros publicados, 8 e-books, tem um curso de coaching para profissionais, enfim, é uma infinidade de coisas. Eu vou aceitar já aqui a Lara comigo. Lara, já acenei para Lara que eu quero, assim, a gente hoje vai ter oportunidade de saber, de beber da fonte, gente, porque o que acontece, o que me motivou aqui a chamar vocês para esse papo tão especial assim, porque isso é um assunto que toda hora está pipocando, né? Na internet, nos grupos todos. Oi, Lara! Ei, Que bom oi. te ver aqui, é muito bom. Eu quero, ó, primeiro de tudo, gente, assim, já falei aqui o currículo da Lara. E a Lara não é uma pessoa que é uma referência à toa, né? Então, além de tudo, é uma pessoa que tem uma humildade absoluta, né? Eu quero só falar uma coisa para vocês. Eu me formei em 97. Em 2001, eu adquiri 2 livros muito bacanas, Legal. chamados, eram os diet books, né? Aí eu falei assim, nossa, mas que leitura fantástica. E aí, anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer a autora, me tornar amiga da autora, e você ainda vai autografar meus livros, que são raridades, Oba! são de 2001 aqui. Bem-vinda, Larinha. Me conta, por favor, quer se apresentar mais do que eu já me apresentei? Eu apresentei você aqui? Né, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer pelo convite. Eu estou conversando, gente, com a melhor showwoman da área da nutrição. Adoro Quem ver os me seus dera. posts, os seus textos, Quem as me suas dera. lives. Não, é sim, é sim. Que Então é um bom, super prazer estar obrigada. aqui. Estou super feliz, fiquei super feliz com o Que bom. convite quando você me convidou. E aí, vamos lá, vamos conversar E é uma barreira, né? bastante. Pois é, e eu estava comentando justamente o porquê de ter te chamado, né? Porque assim, a gente tem uma demanda dessas de informações. As pessoas que são leigas estão sendo bombardeadas com informações sobre dietas low carb, grupos que são grupos de leigos, conduzidos por leigos, para Sim. falar sobre dietas que seriam só assunto de nutricionista, tá? Então, por isso que eu quero desmistificar algumas coisas, eu quero aprender também, porque tem muita coisa que não é da minha prática clínica e que eu quero aprender com você, tá? É, o que é uma dieta low carb? Vamos começar pelo basicão. O que é uma dieta low carb? Bom, como o nome mesmo fala, é uma dieta com restrição de carboidratos. Normalmente, a gente tem uma restrição que pode ser, que depende da quantidade, né? Então, é de Uhum, menos de 40% de carboidratos na dieta, né? Então, a gente sabe que certo. existe uma recomendação entre 50% e 60% de carboidrato para a gente consumir, né, do valor calórico total da alimentação, e a low carb vai ter menos do que 40%. Ela pode ser muito low carb, very low Uhum, carb, very mas ela low. pode ser só low carb. Então, daí existe uma redução no consumo de carboidratos. Por que essa moda aconteceu da low carb, né? Primeiro, porque as pessoas consomem muito carboidrato aqui no Brasil. Então, existe Sim. até um consumo maior do que a recomendação de carboidratos, né? A gente sabe que a gente evoluiu com ganho de peso da população já há várias décadas também, né? Uhum, Então sim. existe essa preocupação e existe ao mesmo tempo um consumo grande dos alimentos ricos em carboidratos pela população brasileira. Então vão surgindo algumas estratégias aí, né? Que para Aham. tentar
minimizar essa onda de ganho de peso. Então, a low carb é isso, Uhum. uma diminuição no teor de carboidratos na alimentação e normalmente elas têm menos do que 40%. Aham. E, assim, uma das coisas que mais chama atenção é que as pessoas começaram a ter uma carboidratofobia, né? A retirada de carboidrato nas dietas para emagrecimento, ela já vem, né, num histórico grande, né? Desde o Dr. Atkins e tal. Já, Sim. assim, o carboidrato sempre é colocado aí, né, com essa visão, né, assim, de ser o problema numa dieta desequilibrada. Quais são as vantagens de fazer uma dieta low carb? O que você acha o que a ciência vê? Quais são as contribuições que esse tipo de dieta pode trazer? Bom, primeiro, assim, o que se vê como em estudo científico é que menos do que 50% de carboidrato, né, Hum. segundo os estudos mais recentes, não traz nenhum benefício específico para a saúde. Tá? Então, Uhum. até teve um Certo. estudo que eu comentei num artigo da revista Beso, foi até num tema de um bem-estar que eu participei, que é aquele estudo Pure, né, que Aham, verificou sim. a relação entre o consumo de carboidratos e o de gordura com doença cardiovascular, com mortalidade, né? E Uhum. aí a grande conclusão desse estudo foi que com mais de 60% de carboidrato na alimentação, isso estava relacionado com aumento de mortalidade e morbidade. Não Uhum. especificamente por doença cardiovascular, mas por mortalidade em geral. E aí teve uma grande repercussão, né, nesse estudo em Uhum. função disso, né? Muito Sim. carboidrato pode fazer com que a gente morra mais, com que a gente fique mais doente. Mas o mesmo estudo chegou à conclusão de que menos dos que 50% de carboidrato não traz nenhum benefício. Então a gente tem que ficar Uhum. nessa zona de 50% a 60% de carboidrato, né? Aham, Então é sim. importante isso. O que acontece quando a gente reduz muito o carboidrato da alimentação? A gente vai reduzir peso. Isso acontece. Uhum. A primeira reação do corpo é essa. Algumas pesquisas falam também é que a gente diminui a secreção de insulina, né? Então, Sim. vai diminuir, e a insulina por si só a insulina em grande quantidade, ela pode diminuir a utilização de gordura pelo corpo, né, para produzir Uhum. energia. Então, a gente utiliza mais o carboidrato quando a gente consome carboidrato e produz bastante carboidrato e produz mais insulina, né? E Uhum. a insulina também pode aumentar a fome. Então, Aham. por diminuir insulina, vai diminuir fome, vai aumentar a utilização de gordura e com isso vai diminuir peso. Mas o que os estudos de longo prazo veem é que Uhum. é muito comum a perda de massa magra também, né? Tanto que, assim, É. eu já posso até entrar em outros temas aí que a gente pode conversar, Simone, que Vamos, venha. o ano retrasado eu dei uma aula na Abram sobre jejum intermitente. E aí a gente, Uhum. como o foco era estratégias para perda de peso, e jejum intermitente seria uma delas, Uhum. a gente acabou fechando a apresentação falando sobre todas as estratégias mais restritivas para perda de peso, dentre Uhum. elas low carb, cetogênica, jejum intermitente e todas as outras dietas que a gente vê por aí, paleolítica e tudo mais, né? Então, tudo que causa uma restrição severa na alimentação tem mais dificuldade para ser mantido em longo prazo. Então, o que os estudos Sim. dizem, em curto prazo, grande parte da população perde peso e é por isso que elas fazem tanto sucesso assim, né? Porque por Aham. que que É por que rápido? existe dieta da moda? Porque elas dão Sim. resultado em curto prazo, né? O problema Aham. é o longo prazo. Os estudos falam que depois de 2 anos, menos do que 20% das pessoas conseguem manter o peso perdido. Agora imagina, mais de 80% das pessoas recuperam o peso que elas perderam quando elas fizeram uma estratégia muito restritiva. Então, Aham. a gente entra aí o low carb, entra aí qualquer outro tipo de restrição severa. A gente pode falar Uhum. um pouquinho mais sobre cada um deles, mas a consequência vai ser o reganho de peso depois. Pois é, eu sempre gosto de avisar isso para os pacientes. Tem paciente que já chega com essa demanda, né? Já chega para você dizendo assim, olha, eu quero uma dieta low carb, eu já cortei carboidrato. E aí, assim, a gente tem que entender, eu tento fazer com que as pessoas entendam que isso são estratégias, isso não é um estilo de vida, porque a gente não consegue manter isso por muito longo prazo, né? Então, é sempre legal isso, né? Que bom que você trouxe esses estudos, porque a gente vê sempre as pessoas falar, comigo super funcionou. Se tivesse funcionado, você não tinha reengordado, né? Então, Pois é. tem isso. As pessoas que vão acumulando dietas restritivas uma atrás da outra, né? Então, assim, qual é a desvantagem
desvantagem principal da low carb? A desvantagem principal é o que a gente vê, né? Tem várias. Uhum, sim, Bom, não, vamos lá, vamos falar de todas. é a pessoa não conseguir seguir por longo prazo. Uhum, Então, assim, é uma coisa que não consegue ser mantida, né? Segundo, pode haver perda de massa magra, músculo uhum, e água, sim. e, consequentemente, diminuição do gasto calórico do corpo. Então, assim, Uhum, perda de peso vai acontecer. Se você restringir qualquer nutriente, você vai perder peso. claro, Agora, perder massa magra não é interessante para ninguém, né? não, com Além da certeza. gente ter consequências ruins como flacidez, perda de força muscular, a gente tem diminuição de metabolismo, que é o que acontece muito. E se a gente for pensar, se desse resultado, né? Se cada vez que aparecesse uma dieta nova, né? O Aham, resultado permanecesse, a gente não ia ter aumento de índices de obesidade na população toda. Então, a maior isso. desvantagem que eu vejo, tanto na low carb como qualquer outra restrição, é você não conseguir manter o seu resultado. Né? Uhum, Então, a pois gente é, falando esse em é o gestão de principal. peso, em comportamento, o resultado não pode ser mantido em médio e Uhum. longo prazo. Eu não sei se você chegou a ver, tem um estudo que foi feito com o pessoal que participou de um reality show chamado The Biggest Loser no Discovery Home and Sim, Health, sim. Aham, né? E que chegou à conclusão 6 anos depois de que a maioria das pessoas voltaram a ganhar peso e só que elas aham. continuaram com uma diminuição do valor do metabolismo em relação ao tempo zero, em relação à primeira medição que eles fizeram, eles mediram com exame de calorimetria indireta, né, a taxa metabólica de Uhum. repouso. Então, assim, no longo prazo, as pessoas voltam a engordar, só que elas continuam gastando menos energia. Então, Pois é, assim, você diminui a taxa metabólica, né? Você vai pois diminuindo o é. ritmo do metabolismo, né? Ao E invés cada de vez fica mais acelerar. difícil, cada vez fica mais difícil perder peso de novo. Então, assim, que vantagem que isso traz, né? Uhum. Tudo bem, eu sei Pois que as é. pessoas são imediatistas, né? Então, Sim, elas querem quero emagrecer no cabelo fim do vestido. ano, É. pois quero, eu vou encontrar o meu ex-namorado, por exemplo, então eu quero estar Aham, magra, sim. ou eu vou pra praia, quero entrar no biquíni, e aí ninguém pensa no resto. E é só que a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Então, a gente vai durar mais, Sim, então tem que durar exatamente. Durar bem, né? mais e durar mais mole, durar mais desacelerada. E assim, uma das coisas que eu acho que são. Vamos só. Até tem gente que não entende muito da distribuição dos nutrientes. É, dessa qualidade do carboidrato, né? Essa diferença de qualidade do carboidrato. Fazer uma low carb com uma redução de carboidratos ruins, ok, né? Super ok. É isso que a gente quer, né? Mas assim, a gente fica. As pessoas não entendem que tem essa diferença. Você pode explicar para essas pessoas a diferença entre o carboidrato bom e o carboidrato ruim? Bom, primeira coisa é realmente a gente consome mais carboidrato do que a gente precisa, em média. Então, o Sim. consumo do brasileiro de carboidrato é maior do que os 60% da alimentação que a gente deveria consumir. Então, assim, o que acontece? O carboidrato de rápida absorção, então os doces, por exemplo, os carboidratos mais ricos em açúcar, os alimentos mais ricos em açúcar, eles sim vão ter uma absorção mais rápida, vão aumentar rapidamente a nossa glicemia, então tem um índice glicêmico mais alto, que é quanto que a gente aumenta, né, no nosso açúcar do Uhum. sangue, para quem não entende do assunto, mais rápido, então vai aumentar mais, e aí vai produzir mais insulina, vai causar mais ganho de peso, em função de todas essas coisas que acontecem, e tem um índice, um valor energético grande. Se a gente diminuir esses tipos de carboidratos, ok pra gente. E se a gente Uhum. trocar os carboidratos, os alimentos ricos em carboidratos que são mais refinados, como por exemplo as farinhas brancas, a massa branca, pelos integrais, pelos mais ricos em fibras, melhor ainda. Não é super necessário em todas as refeições. A gente não precisa só consumir arroz integral ou só consumir pão integral também, tá? Sem esse Aham. tipo de neura. Mas se a gente conseguir consumir mais alimentos ricos em carboidratos, ricos em fibras, tanto que a Sim. Associação Americana de Nutrição, por exemplo, ela recomenda que 50% das fontes de carboidratos na nossa alimentação sejam ricas em fibras. Uhum. Então, esse tipo de alimento vai ser interessante para a gente colocar. Então, aí a gente diminui os refinados, a gente diminui o açúcar simples e os doces. Com isso, a gente tem uma redistribuição no carboidrato que a gente ingere, sem Sim. fazer uma restrição severa de carboidratos na alimentação, ficando lá nos 50% a 60% da nossa alimentação diária, né? Aí sim, isso vale super a pena. Então, dá para a gente mexer
no tipo Uhum. de carboidrato que a gente ingere e na quantidade, sem problema nenhum, e manter. Pois é. E aí, assim, qual é o que, que é o erro maior que a gente recebe no consultório, né? Em geral, as pessoas querem cortar frutas, em geral, as Exato. pessoas querem cortar uma batata, querem cortar os tubérculos, que têm também outras fontes de nutrientes importantes, para colocar, para deixar assim, como se fosse esse fosse o grande problema, né? E aí a gente precisa sempre deixar claro o seguinte, gente, não existe isso de você tirar coisas que são saudáveis para trocar por carboidrato, por zero carboidrato e começar a comer um monte de embutidos, que você acaba compensando caloricamente em outras Sim. coisas. Essas pessoas, por exemplo, que têm uma característica de consumo que assim são dependentes de doce. A gente vai falar de dependência a qualquer hora dessa, tá? Mas assim, as pessoas que se dizem dependentes do doce e tal, essas pessoas vão ter muito mais dificuldade em se adaptar, não é verdade? Sim, e é muito É. comum, por exemplo, você deixar de consumir o carboidrato dá aquela vontade irresistível de comer um doce algumas Uhum, horas depois, porque o organismo vai pedir um equilíbrio dos nutrientes, né? uhum, Então, não vamos deixar de consumir. Aí você falou que as pessoas deixam de consumir frutas, às vezes deixam de consumir legumes também, leguminosas, né? exato, Não só os exato. tubérculos, né? E nessa época, isso não deve ser feito de forma alguma, porque são os alimentos ricos em vitaminas, minerais, além das fibras, e também compostos bioativos, que vão ser todos eles muito importantes para manter o quê? A nossa imunidade. Pois Então, é, junto com os alimentos que vão ajudar na imunidade, muita gente está cortando com medo de comer carboidrato. pois é, e aí a gente tem que ficar de olho e atento nisso, gente. Nesse momento de corona e tal, a gente tem que estar. A alimentação é a nossa base principal. Nós duas somos nutricionistas, a gente está falando isso para vocês que estão assistindo a É. gente. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, mas assim, as pessoas ainda resistem, né, a esse tipo a esse tipo de informação, porque parece que existe um inconsciente coletivo de colocar o mundo em 880, ou você não come nada, ou come de tudo e muito, né? Então a gente precisa ter muito mais esse equilíbrio, principalmente numa época como essa, em que você está com a vulnerabilidade aumenta muito, né? Então, assim, dietas de restrição absoluta, gente, essas estratégias, elas não podem ser colocadas, assim, primeiro em longo prazo e principalmente em momentos como esse, né? É, assim, qual é a diferença? Vamos deixar claro para as pessoas a diferença entre a low carb e a cetogênica. Qual é essa diferença? Bom, a diferença, os dois tipos de dieta consideram uma restrição de carboidratos. Uhum, Normalmente na cetogênica a restrição é bem maior. Então, eu falei para você que quando a gente faz uma low carb, a gente deixa os carboidratos para mais ou menos 40% da alimentação diária total. Na cetogênica é em torno de 10%, em alguns protocolos em torno de 5%. Então, existe uma diminuição nada, né? severa, e Uhum, assim, é muito difícil de fazer essa dieta, porque você uhum, tem realmente que cortar diversos alimentos, inclusive aí a gente vai cortar alguns alimentos de origem vegetal quando for necessário fazer essa mudança de padrão alimentar, e a gente aumenta muito a injeção de gorduras. Algumas chegam a 70% da dieta. Essa uhum, dieta, ela é estudada principalmente, pelo menos pelo que eu vejo na universidade, na faculdade, em situações específicas, como por exemplo, para o tratamento da epilepsia de crianças. Então, uhum, assim, nesse caso, existem vários estudos que comprovam a eficácia dessa dieta para esse caso específico. Eu não sou uhum. especialista nesse assunto, mas eu tenho uma colega que é bem especialista, que participou comigo do Ganha-Pão do ano passado, que inclusive fez uma roda de conversa. Eu falei sobre jejum intermitente, ela falou sobre cetogênica, eu aprendi muito com ela. E assim, é exatamente isso. Então, ela tem um fim específico. Muita gente faz a cetogênica para emagrecer. Ela também Uhum, causa perda de peso, né? Assim como a low carb. Só que é uma dieta muito difícil de ser mantida. É mais difícil de ser mantida do que a low carb, porque é sim. realmente uma restrição muito severa. Né? Então, assim, ela é mais fácil de ser mantida para quem tem um propósito, por exemplo, né? Para Uhum, tratamento de epilepsia, porque você vai ver melhora é, substancial no quadro, mas para quem não tem nenhuma condição que seja impositiva realmente de fazer esse uhum. tipo de alimentação,
é muito difícil manter. É. Então, fora que E- assim, pode existir aumento de ingestão de gordura saturada também, e aí a Uhum. gente pode ter implicações aí na saúde cardiovascular, por exemplo. Então, assim, de forma alguma fazer sem acompanhamento. Nenhuma delas, né, a gente deve Nenhuma fazer, porque a delas. É. cetogênica é muito perigosa. Pois é, isso é bem importante o seguinte, gente, para fazer uma cetogênica, de preferência que você esteja com um acompanhamento quase full time, né, do seu nutricionista, de um médico que te acompanhe. Normalmente quem vai fazer isso são pessoas que têm uma necessidade talvez muito rápida para uma cirurgia próxima, sei lá, mas assim mesmo você vai desnutrindo em outros fatores. Então, assim, é bom a gente lembrar isso, porque assim, não existe uma compensação de vitaminas e minerais quando você tira esses macronutrientes, a gente tem uma redução desses micros, que são vitaminas, minerais, as fibras. Sim. Então a gente tem que ficar muito de olho, presta atenção nisso, não é para sair restringindo. Porque o que acaba acontecendo também na cabeça das pessoas que assim, essa dieta cetogênica, como ela vai ter mais proteína e mais gordura, elas acham que vão ganhar mais massa muscular, né? Então, esse é um engano comum, né? Que as pessoas acham que porque tem mais proteína, elas vão ganhar mais massa muscular. Não é verdade? Mas não vai ter ganho de massa muscular, porque o carboidrato também é super importante para o ganho de massa muscular. Então, Uhum. assim, é uma conexão de todos os nutrientes. E, assim, fora a monotonia alimentar, né? Porque se você Sim. consome só alimentos ricos em gordura, você fica com a alimentação muito monótona. Então, Uhum. assim, não tem como você ter ganho muscular e ter a ingestão de todos os nutrientes que a gente precisa se a gente restringir um grupo específico de alimentos e aumentar muito o outro. Então, não existe equilíbrio dessa forma. Tá. Você pode falar alguma coisa sobre a paleodiete? Que as pessoas tem uma pessoa perguntando sobre a dieta paleolítica aqui. Você pode falar alguma coisa dela? Então, a dieta paleolítica, ela ganhou esse nome porque as pessoas, é uma variação da cetogênica, né? Então, Sim, existe, sim. existe uma maior ingestão de alimentos ricos em gorduras, em proteínas e diminuição também da ingestão de carboidratos. Essas dietas são muito semelhantes. Não sei se vocês separaram, gente, mas assim, desde a época de Atkins, né, a gente tem Isso. variações de dietas com restrições de carboidratos com nomes diferentes, né? A palha é a mesma coisa. Sim. Então, fora que assim, É tudo igual. existe uma simbologia na palha, porque a gente está. O que se diz é que as pessoas vão consumir os alimentos consumidos na era paleolítica, né? Uhum. E que nem sempre, Aham. que dependiam da região, né? Então, assim, não é necessariamente aquela dieta que tem mais carnes, que tem mais. Tem muita gente que era vegetariana nessa época que não conseguia caçar, e depende da região que estava também. Então, assim, Exatamente. não existe esse padrão, né? Então, assim, basicamente todas elas, low carb, cetogênica, paleo, fazem uma restrição de carboidrato que varia, né, entre Uhum. 5% e 40% mais ou menos da alimentação, dependendo da dieta. Basicamente é isso. As variações Uhum. são pelo É só o modismo, nome, né? pelo Eu, eu, nome. eu falo que durante 23 anos de formada, né, 23 verões eu pego a mesma moda com os nomezinhos Nomes diferentes. disfarçados, né? Os nomes Exatamente. vão vindo diferentes a cada verão, né? Assim, como é difícil as pessoas entenderem que a normalidade, que o equilíbrio é a forma melhor de você ter resultado, né? E de você É. manter o resultado depois. É muito difícil. Então, assim, as pessoas precisam de um nome, né? Você não acha isso? Você percebe isso? As pessoas precisam de uma moda, de estar seguindo uma determinada tribo. Não rola isso? Você percebe isso? Sim, isso é o que motiva as pessoas, né, continuarem seguindo. E assim, se a gente precisa de nome, vamos tentar seguir a Mediterrânea, a DASH, que é uma Aham, dieta que também mostrou ser interessante, a Mind Diet, que é uma junção das duas. Tem aham, vários pois nomes é, novos tem aí, vários nomes. e com dietas que não tem uma restrição muito severa na alimentação, né? Agora tem a dieta para a saúde do planeta, que foi um tema que eu abordei no Congresso da SBAN no ano passado,
que prega a diminuição no consumo dos alimentos de origem animal, mas é uma diminuição, é um pouco parecida com a flexitariana, sabe? Aham. Mas que não tem uma restrição tão severa também, que prega o aumento do consumo dos alimentos de origem vegetal, principalmente, né? Que a Uhum. gente precisa aumentar esse consumo. Então, vamos fazer uma dieta de moda, Claro. mas que seja saudável, né? Com dificuldade, né, Pois gente? é, vamos Com fazer. A gente podia dificuldade criar, viu, disso. Simone? Vamos criar, gente, Vamos uma dieta criar, nova, porque assim, a vai dieta fazer do um nome bem, né? bonito. Eu acho que assim, quanto mais difícil a estratégia, parece que mais atraente ela se torna, justamente para que as pessoas se sintam incapazes de fazer aquilo, né, e sustentar essa indústria toda do emagrecimento, né? É uma coisa É verdade. impressionante, porque realmente assim, é difícil que as pessoas entendam que todo esse dinheiro que se gasta ao longo da vida inteira fazendo dietas e tratamentos que são desequilibrados, cara, você poderia estar viajando com esse dinheiro, né? Hoje não, hoje você não Oh. pode viajar. Mas assim, o tanto que as pessoas gastam com as novidades e assim, saem do feijão com arroz, saem do básico, né? Saem do que de fato é o melhor. A Joyce está perguntando aqui, né, em relação à qualidade do carboidrato, comparando a tapioca com fibra adicionada em relação ao pão integral, o que seria melhor? Oi, Joyce, olha, é uma pergunta que vem muito, né? Tapioca, comparando a Sim. tapioca com pão. Assim, tapioca com fibra. A tapioca é farinha de mandioca refinada, certo? Uhum, A desvantagem dela em relação ao pão integral, ela não ter fibra. Se a gente adiciona a fibra na tapioca, ela fica muito semelhante com o pão integral. Ele é super legal uhum, para a gente variar a alimentação. Então, sim. dá para a gente usar os dois, né? Usar um Uhum, dia outro, variar, evitar monotonia e adicionar a fibra, que é o que está faltando. É importante, assim, é um alimento rico em carboidrato, né? Fonte de uhum, carboidratos, tanto a tapioca quanto o pão. E aí, para a gente montar um lanche, um café da manhã equilibrado, a gente precisa complementar com uma fonte de proteína e, de preferência, com uma fruta também, né? Então, uhum, perfeito. Show, pode usar a sua tapioca com a fibra adicionada. O que eu costumo orientar bastante é usar a chia na tapioca, ela se mistura uhum. bem, ou misturar a tapioca com aveia, com farelo de aveia, fica super legal também, né? Mas aí Perfeito. complementar a refeição com outros alimentos, né? Outros fontes de outros nutrientes. Porque também, assim, a tapioca veio numa de intensificar o medo do pão, né? Assim, eu amo tapioca, faço a prescrição, mas assim, as pessoas acham que a tapioca tem muito mais vantagem do que o pão. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, gente. Não tem a diferença aqui, assim, uma tapioca ela vai ter o índice glicêmico maior do que o pão francês, dependendo até da quantidade de tapioca, do tamanho dessa tapioca, É, né? Porque o pão francês, teoricamente, são 50 gramas. Agora, as frigideiras de tapioca podem ser desse tamanho, desse tamanho, é desse tamanho, enorme. desse tamanho, né? Então, assim, tem É. uma diferença muito grande, né? A Quando a Alê tá gente falando olha. aqui do alto índice glicêmico, né? É. E quando a gente olha essas tapiocas prontas, que vem porcionadas, geralmente a porção é de 90 gramas, tá? Eu já olhei, já Uhum. tive a curiosidade de olhar. Então é bom a gente tem que fazer atenção. Mas a tapioca fez sucesso também por causa do glúten, né? Sim, Por causa sim. do pavor ao glúten. Então, assim como teve a dieta low carb, tem a dieta sem glúten, né? Então, Aham. assim que o pessoal acha que Fala vai dela pro emagrecer, e pessoal, na que verdade. as pessoas acham que é a mesma coisa. Vamos falar sobre a dieta sem glúten para quem não Então, precisa a tirar o dieta sem glúten. glúten é ótima para quem tem Quem tem doença intolerância. celíaca, por exemplo, Pois é, né? Ou a sensibilidade não celíaca ao glúten sensibilidade, né? diagnosticada pelo médico, né? Uhum, Então, nesse caso, a dieta sem glúten é super efetiva. Agora, para quem não tem nada disso, não adianta nada tirar o glúten, mesmo porque quando a gente tira o glúten, muitas vezes a gente substitui por alimentos que são mais ricos em gordura, mais ricos, às vezes, em açúcar, porque o glúten, ele confere maciez ao aham, alimento. Então, você tirando o glúten, você tem que adicionar algum ingrediente que gere maciez, né? Ou uhum, então mais sabor, né? Então, ou açúcar ou gordura. Então, muitas vezes esses alimentos são pobres em fibras, os substitutos, né? uhum. E ricos em gordura e açúcar. E são muito mais caros também. Então, não adianta nada, não faz a Sim. menor diferença. E o glúten não engorda. Não Aham. é o glúten que engorda, né? Aí, outra polêmica aqui que eu recebi de pergunta no direct é: fruta depois do almoço faz mal? Não! Estômago tem gaveta? Estômago não tem gaveta. Cecília Costa Pois está aqui com a é. gente, a Isa Sintra. Ei, oi, Cecília. Olha, Oi, Isa. Aparecida, Márcia Rodrigues, várias pessoas aqui conhecidas Oba! conosco. A Cláudia É, Gentil também. Oi, Cláudia.
Ó, tá vendo? Muita gente bacana. Então, assim, gente, isso é importante porque a fruta também começou a ser, principalmente alguns tipos de fruta, começaram a ser banidas, né? A É. banana é o maior medo da humanidade em relação às frutas. Acontece isso com frequência, né? E como é que é a tua resposta para os teus pacientes? Como é que é a sua Bom, resposta? A minha é essa, de que estômago não tem gaveta. Mas vamos lá, qual é a sua? assim, eu até chamo a atenção para o ideal de consumo, né? Tanto de frutas quanto de verduras e legumes. Eu até falo que tem várias recomendações, então a gente pode começar, por exemplo, com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é a ingestão de no mínimo 400 gramas de verduras, legumes e frutas ao dia, sendo que a alimentação do brasileiro, em média, na alimentação do brasileiro, a gente ingere 150 gramas, menos da metade. Então já é uma coisa que a gente Uhum, precisa começar a aumentar. Ideal de consumo de frutas de 3 a 5 porções ao dia. Então, por que que a gente vai limitar fruta, né? É claro, se aham, você comer 8 porções de frutas ao dia, você vai estar cometendo um excesso, mas isso não é muito comum. A claro. média da população brasileira é menos de uma porção de fruta por dia também, né? E menos de Uhum, uma porção de verdura ou legume. Então, assim, o mais importante é a gente distribuir essa fruta durante o dia e variar o tipo de uhum, fruta por causa do tipo de nutriente. Cada uma recebe um exato. nutriente diferente. Então, é claro que eu gosto de banana, eu não vou comer banana 3 vezes ao dia ou 5 vezes ao dia. Uhum. É de 3 a Que é o que 5. acontece também, né? É o outro Pois extremo. As é, pessoas que gostam, é, só gostam daquilo e ficam comendo só aquilo o dia é. inteiro, né? E aí não A vai trazer mono... nenhuma vantagem em termos de variação de nutrientes. Então, e aí Uhum. vai ter a monotonia alimentar. Então, sempre variar, mas consumir todas, sem restrição. Pode comer manga? Pode comer manga, pode comer uva, pode comer abacate, não tem problema nenhum. Pois Né? Só não é. comer uma manga inteira, né, 3 vezes ao dia. Exatamente. É aquela manga de 1 quilo. A gente tem sempre que lembrar, gente, o seguinte: nós nutricionistas nunca vamos desaconselhar alimentos in natura, alimentos que não são processados. A gente não vai contra isso. E as pessoas acham que nutricionista é contra a comida. Muito pelo contrário, gente. Nós não Não, somos partidários a esse tipo de coisa de. As pessoas vão ao nutricionista achando assim, ai, pronto, acabou minha vida, que ela não vai deixar eu comer, né? E é muito pelo exatamente. contrário, é exatamente o que a gente não faz, é impedir você de comer, né? Vamos falar do jejum? Vamos falar do jejum Vamos. intermitente. Me conte sobre o jejum intermitente, Nossa, o Lara. jejum intermitente foi tema de bem-estar, foi tema de aula na Abram, foi tema de um monte de coisa, Show, show. porque ainda é o queridinho, né? Bom, primeiro, o que é jejum intermitente? Alternar períodos de alimentação com períodos de não alimentação. Tem vários tipos de protocolos, o mais comum é o 16/8, 16 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento, 8 horas com ingestão de alimentos. Existe uma Uhum, variação nesse protocolo, nesse método que é para mulher. Nesse caso, a mulher faria 14 horas de jejum e 10 uhum, horas de alimentação, né? Isso é um dos protocolos. Aí tem o protocolo 5x2, que você fica com 5 dias numa alimentação normal, 2 com uma restrição muito severa, né? Tem uhum, aquele protocolo de ficar sem comer, que é o Eat Stop Eat, que são às vezes 24 horas de jejum, uma, duas uhum, vezes por semana também. Então, tem vários tipos de protocolo de jejum intermitente. Por que teve tanta atenção no jejum intermitente? Muita gente também emagreceu com jejum intermitente, né? Então, o sim, que uhum, acontece? Perda de peso por causa de restrição calórica, de novo, né? Então, assim, é, nos estudos que eu revi, tanto para o programa de TV quanto para a aula do Congresso, o que a gente chegou à conclusão? Que quando a gente compara o jejum intermitente com qualquer tipo de restrição calórica, ele não tem nenhuma vantagem, porque o que acontece no jejum é uma restrição calórica em função do período em que uhum. você vai comer. Então, você deixa de consumir um número X de calorias em função disso. Mais estudos foram realizados com jejum intermitente. Quando eu fui convidada para fazer o bem-estar sobre esse tema, eu comecei a fazer uma pesquisa grande no PubMed sobre jejum intermitente, porque desde que eu recebi esse convite e que alguém, não fui nem eu que coloquei na internet que eu ia falar sobre isso no programa, eu comecei Ah, a ter enxurrada de gente imagino. é, assim, querendo me massacrar pela internet, Claro, dizendo que eu não claro. poderia falar sobre isso, porque eu não trabalho com jejum intermitente. Realmente eu não trabalho com jejum intermitente, mas eu sou uma pesquisadora, então eu fui atrás. É, Uhum, e aí, bom, comecei a ser massacrada na internet, eu falei, sou massacrada, vou estudar.
né? Fui atrás de Uhum. artigos. E aí eu comecei a ficar assustada com a quantidade de artigos falando sobre jejum intermitente na PubMed, por exemplo. Uhum. E a quantidade de artigos falando de bons resultados com jejum intermitente. Falei, bom, então eu vou ter que mudar a minha posição. E na verdade não foi isso, porque quando eu comecei a olhar os artigos com mais atenção, eu comecei a ver que a maioria dos estudos são feitos com animais de laboratório. Aí já tem um entrave, né? Ah, Pois é, uhum, né? Quem faz mestrado e doutorado sabe que a gente não pode usar estudo com animal de laboratório para extrapolar para humanos, porque é uhum, completamente diferente. Então, eu peguei esses estudos, já descartei. E aí eu comecei a estudar revisões sistemáticas e meta-análises, que são os estudos que são usados para fazer diretrizes de organizações, de todas essas entidades de nutrição que usam realmente isso, porque são estudos mais confiáveis. Aí sobraram 5 ou 6 só, né? E aí aham, com seres humanos, né, de longo prazo, meta-análise e revisão sistemática. Aí a gente começou, aí eu cheguei à conclusão, com a análise de todos esses estudos, que não existe variação nenhuma entre o jejum intermitente e uma restrição calórica no que diz respeito à perda de peso. E mais uhum, ainda, que no curto prazo dá resultado, no longo prazo, assim como qualquer restrição calórica, a pessoa tem chance de reganhar esse peso. Falando de uhum, animal de laboratório, só para me justificar, tá? Você pega um bando de ratinhos, eu falei isso numa live ontem. Você aham, deixa eles no cativeiro durante 16 horas sem comer. E aí você vai dar ração em quantidade e qualidade controlada, é óbvio que eles vão ter bons resultados. Agora pega um uhum. ser humano que ficou 16 horas sem comer e bota ele na frente da padaria para você ver o que vai acontecer. Quer dizer, não Pois funciona da é, mesma forma. show, Pois é, né? excelente, excelente comparação, excelente. É, Porque as pessoas não levam em consideração as emoções no nosso meio exato. social, O tudo isso ambiente, né? influenciando, o ambiente Uhum, influencia na dieta, né? Então, assim, as pessoas exato. parecem que estão tão presas em algum lugar, tipo assim, a gente de quarentena, depois solta todo mundo, né? É. É o tipo de coisa que as pessoas confundem alguns estudos. O meu primeiro contato com haters foi justamente por causa de jejum intermitente, né? Os É. defensores começaram a dizer que eu não tinha estudado o suficiente. Realmente, eu não estudei o suficiente, né? Eu estudo ainda, né? Eu não parei de estudar em momento nenhum. E que o prêmio Nobel tinha descoberto isso e que eu estava indo contra o prêmio Nobel. E aí, até explicar que levedura não é ser humano, tem uma diferença aqui grande, né? Tem uma É diferença grande verdade. aqui. E assim, É. vamos só comentar com as pessoas esse lance do 16 por 14 por 10, né? 16 por 8, A, a, 14 por 10. Uhum. a Raquel falou aqui que se fosse ela nas 10 horas de alimentação, ela ia começar a comer e não ia parar mais, ia ficar as 10 horas seguidas comendo aqui, né? Que é o É que comum acontece. isso. Aliás, é bom deixar isso claro. Quando você fala de a janela de alimentação, não é uma refeição única que começa num horário e termina no outro, não, né? Não, não. Podem ser várias refeições, tá? E durante Uhum, o período de jejum, a pessoa pode ingerir café, chá e outros líquidos também não calóricos, né? É uhum, isso. Mas na hora na janela de realimentação ou de alimentação, a gente pode fazer 3 refeições ou até mais, né? E o que uhum, se diz nesses protocolos é que a gente tem que ter refeições equilibradas nutricionalmente. Então, é assim. A base de tudo isso, assim, a gente tem que ver o que é melhor para a pessoa individualmente. Eu costumo dizer que a uhum. melhor dieta é aquela que a gente consegue manter, né? Sim, Para mim, sem pode dúvida. ser o jejum intermitente, porque eu não tenho o hábito de tomar café da manhã, por exemplo. Mentira, né? Pois Mas é. poderia ser. Para outra pessoa, pode ser uma diminuição na ingestão de carboidratos? Pode ser. O mais importante é a gente ver o que é melhor para a pessoa para ela conseguir manter. Se ela se dá bem com esse tipo de alimentação, a gente pode adaptar. Né? As pessoas, Uhum, cada uma tem a sua característica, cada uma tem o seu hábito, a sua rotina, as suas preferências. Então, uhum, nada é proibido. Pode ser que o jejum intermitente seja uma estratégia para alguém, né? Mas não vai ser certamente estratégia para quem, por exemplo, não se alimenta tanto de noite e que aí de manhã vai pegar uma condição por 2 horas para poder ir trabalhar e que pode ter uma hipoglicemia ou pode passar mal. Então, a gente tem que ver caso a caso, né? O É, melhor é a gente ter uma alimentação equilibrada no todo, sem nenhuma restrição severa e manter. assim, muita gente comenta que vai fazer, principalmente para quem faz atividade física pela manhã, e vai fazer um jejum Uhum. intermitente com a barriga vazia, vai fazer exercício em jejum. Vamos falar um pouquinho desse exercício em jejum, Lara? Para orientar a galera?
Pois é, depende. A Joyce está falando que só faz jejum quando está dormindo. Beleza, Ah, é. Joyce, eu também, viu? Olha, Eu também. A Joyce eu vou falar, a Joyce é minha paciente. Joyce é a pessoa que mais come, tem uma marmita maior do mundo. A marmita dela é uma mala de rodinha praticamente, né, Joyce? Uau! Nunca vi ninguém fazer um negócio tão perfeito que nem ela. Não é não, É, Joyce? pois é. Fala Bom, pra mim. voltando para o exercício, né? Aqui, o exercício, assim, na hora que a gente vai fazer exercício, a gente precisa de combustível. Então, esse é o grande problema. Tem pessoas que não conseguem comer antes de fazer exercício. Tem aquela pessoa que acorda às 6 horas da manhã e vai fazer algum tipo de exercício. Tudo vai depender, por exemplo, da alimentação dela no dia anterior, se ela se alimentou bem na refeição antes de dormir, e Uhum. como é que é a reação dela, como é que é a reação do corpo dela. Se ela tem tendência a fazer hipoglicemia na hora do exercício, ela vai ter que se alimentar de alguma forma, ou vai ter que levar alguma coisa para comer no meio do treino, alguma coisa para poder repor esses nutrientes que ela vai precisar para manter a glicemia estável, por exemplo. Cada caso vai ter que ser analisado individualmente. De qualquer forma, tiveram alguns estudos há algum tempo falando sobre malhar em jejum, que malhar em jejum Uhum. emagreceria mais e tudo mais. E a gente viu vários estudos comentando que não, que isso não acontece necessariamente, que não existe uma maior perda de gordura para quem vai fazer exercício em jejum. E que o melhor é a gente ter uma alimentação equilibrada adaptada a cada um, né? Então, Aham. mais uma vez, depende de cada pessoa, depende do que a pessoa comeu antes, né? Um pouco antes ou na noite anterior ao exercício. Já teve, em vários congressos, a gente já discutiu sobre isso também. E muitas vezes essa refeição da noite ela é decisiva, se a pessoa vai ter variação de glicemia no exercício de manhã, se ela não consegue comer. Então, a gente vai ter que ver cada caso mesmo. Uhum. Assim, outro fator importante, gente, algumas pessoas têm uma adaptação muito fácil a esse tipo ao jejum, né? Então, é exatamente isso. As Uhum. pessoas que não têm hábito de tomar café da manhã e tal. Agora, o que você tem que ver? Se você fez essa restrição toda, mas você percebeu um aumento de fome absurdo e você vai dobrar a tua ingestão na hora da alimentação, não vai adiantar Pois é. absolutamente nada você ter ficado em jejum, né? Então, assim, a gente tem que deixar essas coisas muito claras sempre, porque é uma confusão geral. Então, eu já fiz o jejum, então eu posso comer o que eu quiser, na quantidade que eu quiser, na qualidade ruim que eu quiser, né? E isso também é uma confusão, né, Lara, que as pessoas têm, né? Exatamente. Isso é muito comum de acontecer, né? Eu já tive pacientes que relataram, eu fiz jejum e aí eu comi um rodízio de churrasco, alguma coisa assim logo depois e me esmaldei de comer. Aí o que Aham, adianta, né? Você deixar de consumir e aí você fazer toda a compensação calórica na refeição seguinte. Não adianta nada, não né? adianta Então nada. não vai ter nenhuma vantagem, né? Nem na E perda a, de peso. e a restrição que as pessoas fazem de segunda a sexta, uma dieta absolutamente restritiva, aí chega sexta-feira, 17 horas, acabou tudo. Vamos lá, a partir das 17 horas é fim de semana para o seu corpo, você não precisa mais ter controle. Acontece isso com maior frequência com quem faz dieta de restrição, essa perda de controle, né, Lara? Sim, a gente alterna, né? Restrição e descontrole, restrição e descontrole. Isso foi até o tema do meu estudo de mestrado. Eu até costumo perguntar para as pessoas que me procuram, às vezes, que falam do fim de semana, eu pergunto, sua semana tem 4 dias? Porque parece que é só segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e Isso. domingo não conta, né? Porque assim, Aham. já começa, às vezes começa na sexta na hora do almoço. Você vai reparar, assim, eu trabalho no Itaim, então eu vejo no Itaim, na hora do almoço, as hamburguerias ficam lotadas. Todo mundo vai comer hambúrguer na hora do almoço na sexta-feira. Em São Aham, Paulo, eu tô não. falando, né? Acontece muito. Então, assim, É. a semana de 4 dias. O que adianta você Uhum. restringir a alimentação por 4 dias e compensar em 3 dias? Às vezes você fica com 50%. E aí, se você fizer muita atividade física, pode ser que você consiga manter ou engordar pouco, né? Uhum. Mas normalmente não. Você compensa tudo que você deixou de comer no fim de semana, e aí, quando a gente vai fazer o saldo da alimentação durante a semana inteira, você teve até um excesso calórico em função desse fim de semana que você comeu demais, às vezes bebeu demais, né? Aliás, o Uhum. consumo de bebida alcoólica está aumentando nessa quarentena, né? Muito. Pois é. 800% foi foi um dado que eu li no jornal, e não sei nem se é verdade. Sério? 800% Nossa, eu de tinha aumento na visto venda. 20%. 800 800 é na demais. venda, na Uau. venda. E aí eu falei assim, não, gente, não é possível. 800%, como assim, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento, principalmente na quarentena.
a queixa da maioria das pessoas, né, é de que tem comido muito na quarentena, né, e que vão deixar para cuidar da alimentação só depois disso, depois que a quarentena passar, sendo que a gente não sabe quando ela vai acabar, É verdade. né? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, sobre esse tipo de pensamento das pessoas de que só vou cuidar da minha alimentação quando tudo voltar ao normal. É aquele negócio de ficar empurrando com a barriga, né? A gente está na fase de contemplação, né? Quando a gente Aham, vai analisar a prontidão para a mudança, né? Eu sei que eu tenho que melhorar, mas agora não dá. Vamos deixar para depois, aham. né? E não Tô dá para a tô gente muito estressado. É. é, não dá para a gente cuidar da saúde depois, né? Porque agora é o momento da gente cuidar da saúde. Eu sei que a gente está realmente mais estressado agora, a gente está mais ansioso. Às vezes a comida é uma válvula de escape, mas a gente sabe que outras válvulas de escape podem ajudar e muitas vezes a comida pode piorar a situação, porque a gente pode ficar mais estressado, mais ansioso, em função de ter comido o que a gente não tinha previsto, ou que a gente não gostaria de ter comido. Então é muito importante a gente pensar em estratégias. E começar a cuidar da alimentação, porque assim, a alimentação vai ser importante tanto para manter a nossa serenidade, né? O Aham, meu sim. estudo de pós-doc agora é a relação entre alimentação e depressão e ansiedade também. Então, a gente está Uhum. estudando Show! nutrientes e padrão alimentar e relacionar com ansiedade e depressão. Oi, Vanderly, você que é Oi, maravilhosa. Vanderly! Olha, aqui Voltando. a Juliana está falando que a alimentação café da manhã, ela se alimenta no café da manhã e depois fica sem nada até almoço, faz o café da tarde e à noite uma vitamina. Juliana, aqui eu acho que vai faltar coisa. Acho melhor você procurar um nutricionista aqui para arrumar isso para você, né? Porque vai É, desequilibrar um pouquinho isso aqui. É, a Cris está perguntando sobre alimentação na quarentena para crianças. Cris, a gente vai fazer uma live com uma nutricionista infantil, especialista em nutrição infantil também. Depois eu vou colocar aqui para você, porque legal. realmente é uma alimentação bem específica, né, para crianças. Então a gente vai falar sobre isso também numa próxima live. A Joyce está perguntando aqui sobre o tal do dia do lixo ou a refeição lixo. Isso é aceitável? Não, mas fala sua opinião, Lara. Vamos lá. Eu sei que você Bom, vai pensar como eu, primeiro, né? Mas tudo bem. primeiro que não tem lixo, né? Tudo pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, não tem alimento proibido nem permitido, do mal ou do bem, né? A gente tem que pensar nisso, né? Então, principalmente assim, a gente pode comer de tudo sem problema nenhum. A gente pode comer o alimento mais calórico, o alimento mais rico em gordura, se não for uma regra, se for fora de uma rotina, né? Então, se for de tempos em tempos, ocasionalmente, mas é importante ter isso também na nossa alimentação, porque restringir vai fazer com que o alimento vire objeto de desejo, né? Então, tudo que é Exatamente. proibido é mais gostoso. Oh, Então, não tem porquê. Eu acho que a gente tem que se permitir, tem que ter eventos sociais com alimentação, tem que sociabilizar e consumir sem sempre estar preocupado com o valor nutricional da alimentação, mas isso se a gente tiver uma rotina equilibrada. uhum. É aquilo, gente. Vamos sempre lembrar o seguinte: não existe isso de você querer intoxicar seu corpo. Tem uma diferença entre a comida de exceção, a comfort food, que é a comidinha gostosa, a comida que é um pouco mais calórica e tudo mais. É, ok, ela tem que estar presente no teu dia, assim, exatamente como a Lara falou. Ou no teu dia ou na tua semana, vai depender do objetivo de cada um. Mas lembrar o Uhum. seguinte, se você vai propositalmente institucionalizar um dia para você só comer besteira e que você não está afim de comer naquele dia, mas você institucionalizou que tem que comer, né? Aquele monte de besteira num dia só. Eu sempre, quando alguém me pergunta do dia do lixo, eu gosto muito de apresentar uma foto de pessoas catando lixo para comer. Eu acho que tem que ter esse impacto muito grande que a gente não pode tratar a comida como lixo, nosso corpo não é uma lixeira. Né? Então, assim, vamos criar nomes novos, né? Comida de exceção, a comfort food, vamos tentar fazer um pouquinho diferente esse tipo de pensamento, porque a gente não pode tratar o nosso corpo como uma lixeira, né? Vou comer tudo muito, e sempre estar atento, né, Lara? Isso é uma coisa importante. As pessoas não têm muita atenção ao comer, né? É verdade. A gente come com distrações, né? Então, a Aham. gente come muito andando, dirigindo, no computador, no celular.
E aí a gente não presta atenção, a gente não sente direito o sabor dos alimentos, a gente não se dá o direito de sentir saciedade, né? Exato. Às vezes a gente, depois de meia hora, nem lembra mais o que comeu, porque estava super distraído. Então, assim, comer com atenção faz com que a gente tenha mais prazer na alimentação, que a gente aproveite mais, que a gente coma mais devagar e que a gente sinta mais saciedade. E muitas vezes mudar a forma de comer pode ser tão eficaz do que mudar o que comer. Então, às vezes, só de mudar a Exato. forma, a gente já tem resultado, Não né? é? Isso é mágico, né? Pois é, e assim, às vezes o negócio é tão simples que as pessoas não acreditam que seja tão simples. Não, não é possível que seja simples assim. A Eliane está falando que ela é uma pedagoga enlouquecendo, sentindo falta dos alunos dela e está louca por comida, né? Preciso de ajuda. Então, assim, a gente pode te ajudar. Lembrando, pessoal, que os nutricionistas que não estão atendendo ainda presencialmente, tem algumas cidades que já estão presenciais de novo. Mas a maioria dos nutricionistas está atendendo online, né, Lara? A gente está atendendo aqui online, é para vocês continuarem acessando e marcando suas consultas, porque a gente vai continuar a fazer. O nosso trabalho é equilibrar a alimentação de vocês, né? Então, assim, não tem só a ver com a avaliação física, as pessoas estão, não tem contato físico. Mas, cara, todas essas informações que a gente passa já são mudanças bem expressivas sobre isso. Aonde que as pessoas te encontram lá? Quando a quarentena acabar, como é que elas te encontram? Bom, podem me encontrar pelo meu Instagram, que está aí em cima, né? Vocês conseguem ver o Lara Natassi. Eu tenho uma clínica em São Paulo, chama DietNet, então tem o Instagram da DietNet, o site também, tem o meu blog, laranatassi.com.br. Na clínica, a gente atende alguns planos de saúde, inclusive. Show. Alguns planos de saúde estão permitindo o atendimento online também. Nem Olha! todos, mas muitos deles estão. Então, a gente está fazendo atendimento, a gente continua com a clínica funcionando no modo online, a clínica está fechada, a gente deve reabrir na próxima semana. E sempre à disposição. Então, podem me procurar, mandar direct no Instagram e eu estou super à disposição. A Mariana José está falando que queria tanto vir ao Brasil conhecer você e fazer algum curso, congresso. Fala do teu curso, para profissionais aqui. Fala pra gente, Lara. Eu tenho um curso de coaching de emagrecimento, porque uma das minhas formações, quando eu fiz todo estudo de comportamento, eu estudei muito como trabalhar o comportamento das pessoas para melhorar a alimentação, para chegar no objetivo que ela queria, mas faltou ferramentas práticas para a gente utilizar nesse atendimento. E aí eu fiz um curso de coaching pelo American College of Sports and Medicine dos Estados Unidos, fiz a formação, fiz várias provas e tudo. E aí eu desenvolvi algumas ferramentas para aplicar em consultório. E esse curso que eu fiz é exatamente a aplicação prática dessas ferramentas. Então, a gente tem videoaulas e a gente tem todas as ferramentas práticas, são 22 ferramentas práticas para serem baixadas no curso também. E esse curso está disponível no site LC Natassi, com 2 Cs no final, que é o meu nome, né? E para todos os nutricionistas é bem interessante. Tudo que eu aprendi de prático e coloquei na prática no consultório está lá nesse curso. Ou seja, gente, é sucesso total e absoluto. E os seus livros? Fala dos seus livros, onde é que a gente encontra esses livros, né? Assim, os meus Dietbook estão aqui, né? Mas assim, fala mais sobre onde que pode ler você. Sim, os Dietbooks foram esgotados todos. Teve um relançamento do Dietbook Gestante no ano de 2015, acho, 15 ou 16, pela editora Ateneu. Agora, eu tenho alguns e-books sobre alimentação saudável para leigos, né? Tem um e-book gratuito de coaching para profissionais que vocês podem solicitar diretamente comigo por direct. Agora, tem e-books para leigos no meu blog, laranatassi.com.br. E lá são vários. Alimentação emocional, alimentação saudável, alimentação e exercício, são vários e-books que estão disponíveis lá. Ou seja, gente, assim... Tanto você vai encontrar a Lara em vários lugares, vai me encontrar também, vai encontrar também lá na nossa página em comum, que é o Alimentar Consciência, que é um grupo de nutricionistas incrível que se junta para escrever artigos assim fáceis para vocês lerem lá no Instagram. Um beijo especial para Isa Sintra, que é a nossa mentora, né, a nossa administradora desse curso assim, tem muita gente muito boa. Vou falar, ler mais algumas... A Luzia, claro. falar rapidinho.
tá esperando o seu livro, Simone. Olha só, o seu livro. Vamos fazer um, Simone? Tá. Ó, tá Uou, o convite, olha ó. só, gente. Ai, que delícia. Não, gente, esse convite agora foi emocionante aqui, hein? Tem alguma... Peraí que tinha uma pergunta aqui. Redux, começa quando? Redux, nossa, vamos falar do Redux. Redux começa dia 11 de maio. Então, também, gente, é uma outra estratégia que a gente pode ter, trabalhar em grupos para atingir os nossos objetivos. Usar 21 dias para começar a mudar um hábito que a gente possa manter por 90, 100, vida inteira, tá? Então, assim, são 21 dias para virar uma chavinha, não tem dieta mágica, não tem emagrecimento mágico, nada disso. Então, assim, o Redux, que é o meu grupo de acompanhamento para mudança de hábitos, ele já tá à venda lá na minha bio, tem lá o linkzinho para você clicar e entrar no Redux. A gente vai ter participação, inclusive, de outros profissionais nutricionistas para ajudar. A Kel está falando aqui que aprendeu com a Simone a apreciar as refeições. Obrigada, Kel. Graças a Deus que alguém aprendeu alguma coisa, gente. A preocupar em colocar a mesa bem caprichada em todas as refeições. É isso aí, Kel. A Kel é também uma pessoa super bacana de preparos e tal. A Elizabeth tá falando que tem que ter muita determinação nessa quarentena para continuar eliminando peso. Claro, Elizabeth, e a gente está aqui para ajudar você. Ou me procura ou procura a Lara para a gente ajudar você, marca a tua consulta online. A Andrea está falando que fazer uma boa mastigação, está perguntando se fazer uma boa mastigação dos alimentos ajuda na perda de peso. Com certeza, com certeza. O principal motivo aqui, André, é justamente porque você estará prestando atenção na alimentação, né? Então, a saciedade, ela fica mais presente. Você consegue ter uma percepção de saciedade melhor. Quer falar sobre isso, Lara, rapidinho, que a gente ainda tem 5 Teve até um minutinhos. estudo no American Journal of Clinical Nutrition, já faz uns 10 anos, que chegou à conclusão de que quem mastiga mais de 30 ou 40 vezes cada garfada ingere 12% menos calorias. Olha isso, prestou atenção, né, pessoal? Prestar atenção aqui, né? A gente precisa ter essa ideia de que colocar a mesa, mesmo que seja para fazer um lanche pequeno, gente, quando você não está prestando atenção naquilo que você está comendo, né? Tá comendo uma maçã distraidamente, não coma tantas horas. Aquela balinha do meio do dia contou e você nem viu. Enfim, a gente precisa ter essa coisa de prestar atenção. Me diz uma dica que você deixaria aqui para as pessoas em quarentena, Lara, para a gente, para fechar a nossa live, que foi curta demais, né? 1 hora passa voando aqui, né? Tempo. Não é? Precisamos de mais tempo aqui, ó. Bom, a primeira coisa é evitar restrição severa na alimentação e assim, quando for comer, come com 5 sentidos e só come, não faz mais nada. Então, assim, tenta olhar o alimento, sentir o cheiro dele, tocar o alimento se for possível, escutar o barulho dele para depois colocar na boca e sentir o paladar. Então, lembra dos 5 sentidos. Eu falo para a pessoa trocar as mãos. Se você é destro, come com a mão esquerda. Se você é canhoto, come com a mão direita. Você vai ter mais trabalho para comer. Vira o garfo para baixo. E se você tiver a possibilidade, come com os hashis da comida japonesa, que você vai prestar muito mais atenção na comida. Ótimo! Assim, são ideias ótimas para você começar. Tem gente falando aqui que vai chegar rolando no consultório. Não vai chegar rolando não, hein? Online, pelo amor de Deus. Ó, tem gente falando aqui, ó, a Alana tá falando que ela é a pior paciente da vida, mas o pouco que ela consegue é com a minha dieta. Que bom, né? Que bom, graças a Deus. Gente, eu quero agradecer a você. O Gilmar tá falando aqui sobre o mindfulness na alimentação, e é isso, o mindfulness é essa atenção plena, né? É exatamente isso que a Lara falou. Gente, eu quero agradecer imensamente a vocês, a Lara, principalmente, por ter aceito meu convite, assim, tão rapidamente. Eu tô bem emocionada, gente, de verdade. Todas as pessoas que eu tenho trazido para cá são pessoas que eu admiro sobretudo. São pessoas que realmente são um espelho para mim. São pessoas nas quais te admiram demais também, hein? Obrigada. E que eu realmente, assim, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar à disposição no direct, nas nossas páginas, tá bom? E esperem o nosso livro, né? Um dia o nosso livro vai sair, né? Então, a gente vai anotar essa dica de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Lara. Um beijo. Sexta-feira tem mais. Beijo grande. Tchau.